Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje vou trazer mais um caso criminal, então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Sarah Everard tinha 33 anos na época dos fatos e vivia em Londres trabalhando como executiva de marketing. Ela era uma mulher alegre, popular, comunicativa, divertida, carinhosa, tinha muitos amigos e um namorado chamado Josh. Ela era formada em geografia e era muito querida pela família, que era composta pelos seus pais, Jeremy e Susan, e uma irmã mais velha. Em 3 de março de 2021, a Sarah teve um dia como outro qualquer e à noite ela resolveu ir caminhando mesmo para visitar um amigo. Ela então ficou algumas horas na casa desse amigo e quando deu 9 horas da noite, ela saiu caminhando para ir embora de volta para sua casa. No meio do trajeto, ela ainda chegou a conversar por celular com o seu namorado, eles ficaram em uma ligação por cerca de 15 minutos e também marcaram de se encontrar no dia seguinte durante essa ligação. Depois então que eles encerraram a chamada, o namorado dela não teve mais contato com ela ao longo da noite e nem na manhã seguinte. Ele já estava preocupado, mas resolveu esperar um pouco mais, mas quando a Sarah não apareceu para o encontro que eles tinham marcado, ele achou super estranho, falou com alguns amigos dela, inclusive com o amigo que ela tinha visitado antes, para ver se eles sabiam de alguma coisa, mas ninguém sabia do paradeiro da Sarah. Com isso, então, ele resolveu acionar a polícia e registrar o desaparecimento dela. As investigações no caso da Sarah foram bastante rápidas, logo a polícia solicitou imagens de câmeras de segurança de residências e comércios que ficavam ali no trajeto que ela faria até a casa dela, também pegaram imagens de circuitos de segurança de ônibus que faziam aquelas rotas, viaturas da polícia e também pessoas que tinham câmeras em seus carros. Com essas imagens, então, eles conseguiram sim ver a Sarah em vários momentos ali durante o seu trajeto e conseguiram achar um momento específico que chamou muita a atenção deles. Por volta de 9h35 da noite, os policiais conseguiram ver, através de imagens registradas por um ônibus que passou ali pelo trajeto, o momento em que a Sarah foi abordada por um policial. Nas imagens é possível ver a Sarah e o policial conversando, ela então foi algemada e colocada dentro do carro do policial. Com base nisso, os policiais conseguiram a placa daquele veículo que não era uma viatura da polícia e descobriram que era um carro alugado, que tinha sido alugado no dia 28 de fevereiro por um homem chamado Wayne Couzens. Wayne Couzens tinha 48 anos e vivia em Deal, a 100 km de Londres, com a sua esposa e 2 filhos. Ele era sim policial desde 2002, quando ele ingressou na Polícia Civil Nuclear de Londres, e então em 2018 ele passou a integrar a Polícia Metropolitana na Unidade Policial de Proteção Parlamentar e Diplomática, um setor responsável pela proteção do governo do país, suas instalações e diplomacia. Em 9 de março, a polícia foi então até a casa do Wayne e perguntaram a ele se ele conhecia a Sarah ou se tinha abordado ela nos últimos dias. Eles mostraram fotos da Sarah para ele, mas o Wayne disse que não, que nunca tinha visto ela antes e que não tinha a abordado. Depois de uma certa insistência dos policiais, o Wayne mudou a sua história e confessou que tinha sim sequestrado a Sarah, mas contou uma história mirabolante para justificar esse ato. Segundo ele, algumas semanas antes de sequestrar a Sarah, ele tinha contratado os serviços de uma garota de programa, porém não tinha pagado. E então, alguns dias depois, uma gangue tinha ido atrás dele cobrar essa dívida e disse que já que ele não podia pagar, ele deveria entregar outra garota para eles, senão eles matariam ele e a sua família. Ele então teria sequestrado a Sarah naquela noite e entregou ela a 3 homens em uma van na rodovia. Segundo ele, no momento em que ele entregou a Sarah a esses homens, ela estava viva e ilesa e ele não sabia dizer o que eles tinham feito com ela depois disso. Por conta dessa confissão de sequestro, o Wayne acabou então sendo preso preventivamente. No dia seguinte à prisão do Wayne, 10 de março, 7 dias após o sequestro da Sarah, o corpo dela foi encontrado em um lago em uma área de floresta a apenas 130 metros da casa do Wayne. O corpo tinha sido queimado,
colocado em sacos de construção e jogado naquele rio. A autópsia revelou dias depois que a Sarah foi abusada sexualmente, morta estrangulada com o cinto do Wayne, queimada e depois jogada naquele rio. A acusação contra o Wayne mudou então nesse momento de sequestro para homicídio e estupro. Durante as investigações, a polícia ainda conseguiu várias outras imagens de câmeras de segurança que mostravam o carro do Wayne ou ele próprio em vários pontos do trajeto que ele fez antes, durante e depois do ataque a Sarah, e então com isso os investigadores conseguiram fazer ali a ordem cronológica do crime. Foi concluído que o crime foi premeditado pelo Wayne pelo menos um mês antes de acontecer. Ele ficou um mês percorrendo as ruas de Londres e fazendo o reconhecimento da área para planejar a menor maneira de sequestrar, agredir sexualmente e assassinar uma mulher. Ele não conhecia a Sarah, o plano era pegar qualquer mulher sozinha e indefesa para fazer isso, e infelizmente acabou sendo a Sarah. Dias antes do crime, ele comprou um rolo de fita adesiva para proteger os bancos e tapetes do seu carro contra evidências e alugou também um carro em 28 de fevereiro para usar no sequestro. Às 7 horas da manhã do dia 3 de março, ele terminou então o seu turno de trabalho de 12 horas na Embaixada dos Estados Unidos de Londres e viajou até a cidade vizinha, Dover, para pegar o carro que tinha alugado em 28 de fevereiro. Por volta das 21 horas, ele voltou então para Londres e começou a rondar a cidade procurando por uma jovem sozinha para cometer o crime. O Wayne já tinha trabalhado nas patrulhas de Covid em janeiro de 2021 e usaria os seus conhecimentos adquiridos durante essas patrulhas para abordar a vítima. Às 9h35, ele viu a Sarah passando sozinha, a abordou, mostrou seu distintivo e disse que ela estava descumprindo as regras do lockdown. Então ele a algemou e colocou no carro dizendo que ela estava presa. Ele levou a Sarah para Dover e então lá ele trocou o carro alugado pelo seu carro pessoal e levou ela para uma área rural onde cometeu o crime. A estimativa é de que o crime tenha acontecido entre meia-noite e 1h da manhã. Às 2h31 da manhã, imagens de câmeras de segurança registraram o Wayne em um posto de gasolina comprando bebidas. Ele visitou o local onde deixou o corpo de Sarah 2 vezes depois disso, saindo um pouco antes do amanhecer. No dia seguinte, pela manhã, 4 de março, Wayne devolveu o carro que tinha alugado para o sequestro e no caminho imagens mostram ele em uma lanchonete. Por volta das 9 horas, ele também viajou em seu carro pessoal até Sandwich, onde jogou o celular da Sarah em um rio. Às 11 horas, ele comprou 5 litros de gasolina e sacos de construção e voltou até o local onde tinha deixado o corpo de Sarah. Lá, ele colocou o corpo dentro de uma geladeira velha, jogou a gasolina e colocou fogo. Depois, ele recolheu os restos mortais, colocou nos sacos de construção e despejou no lago próximo. Nesse mesmo dia, o Wayne ainda ligou para uma clínica veterinária para agendar uma consulta para o seu cachorro e dias depois ele até mesmo levou a sua esposa e os seus 2 filhos para uma viagem em família à mesma floresta onde havia queimado o corpo de Sarah. O sequestro chegou a ser testemunhado por um casal que passava de carro no local, mas eles acreditavam ter visto um policial realizando uma prisão legítima e por isso não fizeram nada. O que chama mais ainda a atenção nesse caso é que o Wayne já tinha sido acusado de exposição indecente em pelo menos 3 ocasiões antes do crime contra a Sarah. Uma em 2002, uma em 2015 e outra em fevereiro de 2021. Apenas alguns dias antes do crime contra a Sarah. Nas 3 denúncias, mulheres alegaram que o Wayne tinha passado de carro, nu da cintura para baixo, e se mostrado para elas. Uma das situações teria acontecido em um fast food. Ao que parece, as acusações não foram levadas a sério e devidamente investigadas pela Polícia Metropolitana de Londres. O caso foi de grande repercussão em Londres, a população ficou toda chocada com um crime tão bárbaro sendo cometido por um policial em quem a população deveria confiar. Foram realizadas várias vigílias em nome da Sarah, várias delas foram canceladas por conta da aglomeração que não podia acontecer, por conta do vírus do Covid-19, mas algumas ainda assim aconteceram e 4 pessoas acabaram sendo presas por crimes contra as ordens públicas e violação das medidas restritivas
pelo Covid-19. Mesmo tendo negado o crime inicialmente e tendo se declarado culpado apenas pelo sequestro da Sarah, em julho de 2021, Wayne se declarou culpado pelo sequestro, também pelo abuso sexual e o homicídio de Sarah. Em 30 de setembro de 2021, ele foi então julgado e condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Durante o julgamento, o pai da Sarah, Jeremy, exigiu que Wayne olhasse para ele e disse que nunca o perdoaria por levar a sua filha embora. O horrendo assassinato de minha filha Sarah está em minha mente o tempo todo e estará pelo resto da minha vida. Sarah estava algemada e incapaz de se defender. Isso me atormenta o tempo todo. Nunca poderei perdoá-lo pelo que fez, por tirar Sarah de nós. Você queimou o corpo da nossa filha, nos torturou ainda mais, para que não pudéssemos vê-la novamente. Você nos impediu de ver a Sarah pela última vez e me impediu de dar um último beijo de despedida na minha filha. Susan, a mãe de Sarah, disse que estava atormentada ao pensar no que sua filha teve que suportar. Não paro de pensar na sequência de eventos. Me pergunto quando ela percebeu que estava em perigo mortal. Queimar o seu corpo foi o insulto final. Nunca mais vamos poder ver o seu rosto doce e dizer adeus. Depois do caso, o primeiro-ministro Boris Johnson reconheceu que as ruas de Londres não eram seguras para as mulheres e prometeu ações de melhorias como maior iluminação pública. Um órgão fiscalizador anunciou que estava apurando as falhas da Polícia Metropolitana para investigar as acusações anteriores contra Wayne. A Polícia Metropolitana também disse que a partir de então ia tratar as acusações de exposição indecente mais seriamente. Em 30 de setembro, após a sentença do Wayne, a Polícia Metropolitana afirmou que as pessoas deveriam considerar gritar para alguém, entrar em uma casa, bater em uma porta, acenar para um ônibus ou, se não estivesse em posição de fazê-lo, ligar para a polícia, se sentissem desconfortáveis ao serem parados por um único policial. Eles acabaram sendo criticados por essas declarações, com comentaristas argumentando que isso não teria evitado o assassinato da Sarah, já que Wayne era um policial com poder para fazer prisões e também poderia deixar as pessoas enfrentando acusações de resistência à prisão. O comissário de bombeiros e crimes, Philip Ollett, enfrentou pedidos de renúncia e foi criticado por culpar a vítima depois de dar declarações afirmando que as mulheres precisam aprender mais sobre a lei e precisam ser sábias sobre quando podem ser presas e quando não podem ser presas. Em 14 de outubro, o Philip inicialmente se recusou a renunciar, afirmando que desejava reconstruir a confiança em seu trabalho como comissário, mas naquela mesma tarde ele anunciou a sua renúncia e se desculpou por suas observações. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não se achou interessante conhecer. Também deixe aqui, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like no vídeo para ajudar a compartilhar o conteúdo. E eu também queria pedir desculpas para vocês, porque hoje aqui tá muito barulho aqui na rua da minha casa. Aqui é sempre bem movimentado, tem um trânsito bem alto, então sempre fica um barulhinho nos vídeos. Mas eu acredito que nesse vai ficar ainda mais, porque além disso ainda tá chovendo e tá trovejando muito aqui hoje. Então eu espero que não tenha sido tanto a ponto de atrapalhar a experiência de vocês. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo. Até lá!